Olá pessoal, aqui é o Ângelo da Aquário Sobrinhos e estamos em mais um episódio aqui do Ciência do Aquarismo. Hoje nós temos aqui um artigo muito especial que eu conheci ontem, estudando para o nosso doutorado aqui em Engenharia Ambiental, Tecnologias Ambientais, e é um artigo que eu queria fazer há muito tempo. Eu venho planejando um artigo, um estudo semelhante há muito tempo, só não tive as condições de laboratório ainda. Talvez agora eu tenha mais vontade de fazer para tentar repetir esse programa melhor, esse estudo, melhorar ele. E ele fala de aquarismo de aceleradoras de biologia. E esse artigo, ele mostra, dado a dado, na cara, assim, ó, que esses aceleradores de biologia não funcionam. Então, eu vou explicar o artigo aqui, no final vou fazer alguns comentários sobre a metodologia, embora os autores do artigo, eles dialogaram muito bem com a prática do aquarismo, eles usam até termos relacionados ao aquarismo, então provavelmente algum deles pode ser aquarista, pode ter tentado usar esses produtos, não teve resultado e resolveu levar o banco ao laboratório e teve resultados fatuais de que não funciona. Então, nós vamos começar aqui. O nosso artigo, ele chama, por tradução, eficácia, né, de aceleradores de produtos biológicos em um ambiente de aquário de água doce controlado. Ele foi publicado no Journal of Exotic Pet Medicine, então é uma revista extremamente conceituada. São três pesquisadores dos Estados Unidos, estou mostrando aqui. Então foi um trabalho muito bem feito em universidades consagradas. Não foi um teste de YouTube que um fabricante dá o produtinho deles, ele faz o vídeo para falar que deu certo. Vocês vão ver o prazo, vão ver a metodologia, foi muito bem estabelecida. É muito difícil fazer um estudo desse como eles fizeram, porque exige um controle, uma paciência, uma noção metodológica muito grande. Então a gente está planejando há vários, pode falar anos, tem vários anos que a gente estuda isso, e a gente não queria fazer em casa justamente para não dar essa margem, então fizeram na universidade. E vamos aqui. Não vou falar o resumo dessa vez, que vai estar tudo contido no texto. Aqui, eles começam a falar da introdução, da qualidade da vida de aquário. Então, já começa marcado aqui que a amônia surge no aquário pela decomposição das matérias orgânicas, como comida que não foi comida, decomposição de plantas e animais. Aqui também fala da produção, né, dos peixes. Aqui, nesse lado, vamos aumentar o zoom aqui para ficar mais fácil de ler no vídeo. Bom, aqui não está rolando, vou ter que diminuir mesmo. Então, eles falam assim que sistemas de aquário fechado, né, com um limitado número de organismos, que são as bactérias nitrificantes, né, demoram aproximadamente aqui, 3 a 4 semanas para chegarem num nível bacana de bactérias nitrificantes para fazer a filtragem da água, a remoção da amônia e nitrito da água, que é a ciclagem padrão. A média é isso mesmo. Então, que vão converter a amônia em o nitrato, que é menos tóxico. Eles falam aqui dessa síndrome do novo tanque, que é um termo, está até entre aspas aqui, que é o termo popular, né, do aquarismo, que descreve a mortalidade, né, de organismos associados com a amônia e o nitrito, com a toxicidade da amônia e do nitrito. Aqui eles começam a falar do termo, né, de ciclagem do aquário. Eu vou passar essa parte teórica, porque isso que eles fizeram aqui é aquário. Eu vou comentar só o básico para conceituar que os autores se conceituaram no aquarismo para fazer esse estudo. Eles falam o fish cycle, né, que é você ciclar com poucos peixes. A gente já falou no nosso vídeo de ciclagem mais recente aí. E tem o fishless cycling, né, que é a ciclagem sem peixe, que é aquele método com, assim, ração de peixe, amônia química, né, amônia de farmácia, sal de amônia, essas coisas que vão funcionar como alimento para iniciar a população de bactérias nitrificantes. Aqui fala que mais ou menos um mês o aquário de água doce está ciclado.
Então, agora vem um legal, assim, ó, várias companhias têm desenvolvido suplementos líquidos, né, que eles anunciam, né, que aceleram esse processo de ciclagem. Esses produtos são anunciados, né, que eles proporcionam uma melhoria da população de bactérias com a intenção de acelerar o estabelecimento dessas bactérias no filtragem, né, para oxidar amônio e nitrito, que eles chamam aqui de Quick Start Nitrogen Products, esse QSNP, que a gente vai chamar de aceleradores de biologia, que é o nosso português aqui, que são prontamente disponíveis ao consumidor, e alguns deles clamam a seguinte fato: você instant addition fish, né? Você pode adicionar o peixe instantaneamente. Montou o aquário, botou peixe, botou o produto, vai funcionar. Sabemos que não é assim, e não tem como ser assim com esse tipo de produtos. Então, a ideia deles, né, eles hipotetizaram, né, que esses aceleradores de biologia podem reduzir o ciclo do nitrogênio, acelerar o ciclo de nitrogênio, né? Então eles fizeram um teste comparando o controle, né, sem esses produtos por um período de 14 dias. E eles explicam esse período depois. Vamos lá, os materiais e métodos. Eles pegaram 6 aquários de 10 galões, que dá 37 litros, não são aquários muito pequenos, né? São aquários usuais, principalmente de quem mexe com nano plantado. Esse volume é um volume muito comum de aquarismo, então eles botaram em cada aquário o mesmo filtro, que é o filtro do tipo Rengon, esse Aquon Quiet Flow aqui. Botaram um aquecedor, uma cobertura de vidro e um termômetro digital. Eles limparam tudo com água sanitária, solução de água sanitária, né? Padrão também, para evitar contaminação, evitar doenças, evitar a competição entre bactérias. Então, isso também pode ter interferido no resultado, que eu vou falar depois. E eles usaram 5 aceleradores de biologia, eles aparecendo aqui, ó. API Quick Start, vende no Brasil, muito comum. Imagitarium Biological Booster, nunca ouvi falar, deve ser só internacional. Tetra Safe Start, vende no Brasil. CH Instability, vende no Brasil, já tô até rindo aqui, vocês vão ver depois. Fluval Cycle, eu não conheço, não sei se vende. Então são esses 5 aceleradores de biologia que eles testaram. Voltando aqui no método deles, eles lavaram tudo com água de osmose reversa, né? Então, para ficar bem limpinho. E testou essa água para amônia, nitrito e nitrato para garantir que era zero. Eles garantiram que tinha zero de amônia, nitrito e nitrato nessa água. Eles usaram esse filtro Rangon, né, do jeito que veio, contendo mídia de carvão. Eu já falei no nosso último texto sobre carvão ativado, que é uma excelente mídia biológica. Então tá aqui. Eles fizeram a solução de amônia para botar na aquário a solução de 1 ppm de amônia, né? 1 miligrama por litro, 1 ppm de amônia. Bem pouquinha, porque igual eu já falei nos nossos textos, no nosso vídeo da ciclagem, se você tiver uma concentração de amônia muito alta, ela é tóxica para as bactérias nitrificantes também, né? Tem que manter num patamar ali baixo para elas crescerem, e você vai aumentando com o tempo. Então, eles pegaram esses 6 tanques, um só com água e um com cada uma dos aceleradores de biologia. Eles usaram o que eles falam, a quantidade recomendada pelo fabricante para esse volume de aquário. Eles mantiveram a temperatura estável entre 25 e 26 graus, mantiveram o pH entre 7,35 e 7,55, porque a gente já explicou também em vários textos sobre a importância, né, da reserva alcalina, do pH para a boa nitrificação. Eles mediram tudo com um medidor de pH digital, né, que calibrou. Eu também já estou usando medidor de pH chinês aqui há muito tempo, só calibrar direitinho, funciona muito bem. E uma coisa importante aqui, ó, eles fizeram 5 testes para tirar a média dos dados, ou seja, ele pegou 6 aquários, né, um com controle e com cada um com 5, com uma dos aceleradores de biologia. Fizeram por 14 dias o teste, eles fizeram medição de amônia a cada 2 dias.
Chegou 14 dias, eles repetiram, e repetiram 5 vezes. Então eles fizeram 5 testes em sequência para tirar uma média por causa de variação biológica, e eles mostram essa variação aqui, eu vou mostrar para vocês. Essa página de estatística aqui é mais técnica, não vou entrar nesse detalhe. E resultados, aqui já está mostrando a tabelinha aqui, eu não vou focar nela porque ela vai ficar difícil de mostrar. Vamos lá. Cotando eles aqui, ó. A amônia total foi significativamente menor nas amostras do produto Tetra comparado com todas as outras e o controle. Não houve diferença significante na concentração de nitrito entre todos os tratamentos. Isso é um ponto importante. Discussão. Vamos lá. Vamos começar pelos resultados. Vou mostrar o gráfico aqui, ó. Eu vou dar um zoom para vocês. Ó, esse é o gráfico com os resultados. Eles pegou os 5 aceleradores de biologia, Stabit, o Cyclo, o API, Imagitário, o controle que é só coágua e o Tetra. Aqui tem a concentração de amônia, eles colocaram, todos começaram que aqui é 8.4, mais ou menos. E o tempo dos dias, eles mediram a cada 2 dias o resultado. Gente, olha esse gráfico aqui. Com exceção do Tetra, que no dia 14 teve na média mais ou menos 0,3 ppm de amônia, ou seja, em 14 dias não teve a capacidade de zerar um mísero ppm de amônia. Eles não acrescentaram mais amônia não, foi 1 mg de amônia no começo e só. Beleza, mas ele reduziu um pouco em relação ao controle. Os outros, o Stabilit, o Cyclo, o API e o Imagitário, tiveram resultados igual ou pior do que o controle. O API teve coragem de ser pior do que só com água. Foi pior do que deixar sem nada. Que é o 14 dias. Uma coisa interessante aqui é a margem de erro, que é essa barrinha preta aqui em cima dos resultados, que é a dispersão entre os resultados. Por exemplo, teve resultado da Tetra que ele chegou a 1,5 mais ou menos, mas ele veio cá em cima para cá, para mais de 4 também. Então, teve resultado que não removeu resolveu pouco mais de metade da amônia em 14 dias. Os outros não baixaram de 0,7, de 0,8 e pouco, não baixaram 0,15 ppm de amônia. É muito pouca amônia. Foi igual o controle normal, foi igual a natural. A gente tem um problema nesse teste aqui que a gente vai falar nos comentários, mas eu quero que vocês olhem esse gráfico e fique claro na vida de vocês. Não existe acelerador de biologia comercial desses produtos de prateleiras que funciona. Eu já expliquei no nosso texto sobre acelerador de biologia, nosso sobre filtragem biológica, nosso texto até sobre zeólito eu falo um pouquinho disso, porque as bactérias nitrificantes, elas têm um tempo de multiplicação muito lento, vai na média aí de 12, em condições extremamente ótimas, a 24, 36 horas em condições muito ruins. A média é 24 horas para dividir, então a divisão é lenta. Além da questão da divisão, ela tem uma questão de adaptação. Então ela não vai começar a dividir até ela se adaptar. É aquela questão da lag phase, que então até eu falei um pouquinho dela no nosso texto de ontem, de entender as bactérias nitrificantes. Você não vai conseguir acelerar muito, mesmo você colocando bactérias ativas no seu sistema. Não vai ser de uma hora para outra. Por exemplo, todos os testes bem feitos que fizeram, por exemplo, eles fizeram a cultura viva lá de bactérias num reator, botando nitrogênio, carbonato, amônia todo dia lá, mantendo as bactérias vivas, filtrando lá. Quando colocou no sistema, ela demorou, teve uma aceleração de 30% a 60% do tempo normal. Se demora, por exemplo, 4 semanas, vai demorar 2. É o máximo que você que vai conseguir com aceleradores de biologias, é reduzir ao máximo. Com esses produtos aqui, você não conseguiu zerar em 14 dias. Tem algumas falhas aqui que eles mesmos apontam, então eu vou falar agora. Então, pessoal, entendam isso. Não existe como acelerar comunidade de bactérias nitrificantes no filtro biológico. Não tem. Então, vamos lá. Voltar aqui para o tamanho normal. Discussão deles. 4 dos 5 aceleradores de biologias falharam em produzir
estatisticamente, diferença significativa na concentração de amônia no aquário de H12 durante 14 dias. Então, quais foram esses aceleradores de biologias que não foram diferentes do controle? Imagitário, o API, o Cyclo da Fluval, esse tem um filtro bonito, mais acelerador de biologia, e o Stabit, que é extremamente vendido no Brasil, uma marca que investe muito em marketing, principalmente sobre isso. Tivemos vários clientes que perderam peixe usando o produto deles. Eu vou falar uns negocinhos no final aqui. Não funcionaram, diferente do só água. Beleza. Em um teste da Tetra, né, a redução de amônia foi menos pronunciada, né, menos evidente do que comparado com os outros testes. Entretanto, essa redução ainda é significativamente, estatisticamente significativa em relação aos outros testes. Por exemplo, ela reduziu aqui, tô vendo na tabela aqui, ó, chegou a 0,29 ppm de amônia, né? Não é zerar 14 dias. Então, mas é diferente dos outros que chegaram por volta de 7,5. Assim, ela teve tem 3 vezes menos, né? Então, é considerável. A data produzida nesse estudo, isso é muito bom. Ela não vai de acordo com o que foi produzido pelos fabricantes da API. O fabricante diz que consegue reduzir a níveis muito curtos em 7 dias. Então, eles contam que apesar do estudo, os métodos são diferentes, a fonte de amônia não pode interferir na eficácia do produto. Amônia é amônia, gente. Amônia é amônia. Vamos lá. Aí ele começa a falar de um outro estudo aqui, ó, que é um estudo separado. Alguns pesquisadores avaliaram Esse estudo é bacana, eu li ele. Eles fizeram teste de DNA para identificar as bactérias que tem nesses produtos de aquário. E só um suplemento apresentou eficácia. Ó, esses pesquisadores eles foram incapazes de identificar bactérias Nitrospira dentro dos suplementos, mesmo essas bactérias tenham sido encontradas no teste de aquário que eles fizeram. Ou seja, então eles criaram a ideia que esses suplementos de bactérias podem conter vitaminas e outros nutrientes que ajudam no processo de crescimento bacteriano, mas podem não ter bactérias dele mesmo. Gente, isso aqui foram de outro artigo, outros pesquisadores, acho que é de 2010 esse artigo que eles estão falando. Imagina você comprar um produto que diz ter bactéria e não ter bactéria. Pensa nisso. E outra coisa é que esse produto que tinha bactéria, né? O produto que eles acharam bactéria nesse estudo de 2010, hoje não está mais vendido no mercado. Agora tem outro nome que é o Fluval Cycle. Só que o Fluval Cycle, nesse teste, não apresentou resultado nenhum. Então, 4 dos 5 produtos não teram diferença da água, e o Tetra teve diferença de relação, 4 de 5 aceleradores de biologia não tiveram resultado em relação ao controle, né, que só tinha água normal, e um teve diferença significativa ao controle, mas não zerou. Então, assim, em questão de acelerar, de botar peixe na hora, se não me engano, o Tetra, o API eu sei que faz, mas acho que o Tetra também fala que você pode botar peixe instantaneamente quando você coloca, imagina. Vai morrer tudo. Aqui eu marquei também, aqui nesse estudo atual, né, as medidas de qualidade da água pararam em 14 dias. Essa decisão foi feita devido a que eles assumiram que, como esses produtos são vendidos para acelerar o ciclo do nitrogênio, eles não deviam ser capazes de identificar amônia e nitrito dentro de 14 dias. Assim, os produtos falharam todos os 5 produtos falharam em remover 1 mísero miligrama por litro de amônia, ppm de amônia em 14 dias, todos eles, sem exceção nenhuma. A tabela de volta aqui mostra isso, ó. Vocês podem pausar o vídeo, ficar olhando isso, ver a dispersão, né? Por que essa dispersão é interessante? Mesmo que seja o produto biológico, mesmo que seja o controle aqui também que tem essa dispersão,
O desenvolvimento biológico ele varia muito em função de uma série de fatores, né? Então ele tem uma variação natural muito grande mesmo. Então vai ter essa variação por qualquer produto. A nossa BPNS tem, mas a gente sabe que a BPNS não é feita para você acelerar a nitrificação. Eu vou falar por quê, eu vou fazer um texto sobre isso, mas eu já vou adiantar por quê. Tem várias formas de assimilar nitrogênio no aquário. Uma é nitrificação, né, que é a oxidação do amônio, nitrito e nitrato, e outra assimilação. A bactéria heterotrovalé absorve esse amônio, nitrito, nitrato, igual as plantas fazem, para o seu organismo. Só que a taxa de assimilação é muito menor do que a capacidade de nitrificação. Porque a nitrificação ela come aquela amônia para produzir energia. Ela assimila também o nitrogênio, mas é para produzir energia, o principal. Na assimilação é só para funções metabólicas. O grosso de energia é outra matéria orgânica. Por exemplo, a gente tem muito probiótico de aquário, que tem muito Bacillus subtilis, que é o probiótico mais padrãozinho, é a bactéria probiótica mais padrãozinho. Ela consome matéria orgânica e assimila nitrogênio ali para divisão celular. Acabou. Ela consome... As proporções são, para dar certo, é igual do Bioflox. Pensa no Bioflox, se vocês não conhecem, pesquisem. Acho que a proporção é 100 de carbono para 5 de nitrogênio para 1 de fósforo, que é a taxa de assimilação. Então, para cada 100 de carbono, as bactérias vão assimilar 5 de nitrogênio e 1 de fósforo. Tipo assim, é uma diferença muito grande. Completamente diferente da nitrificação, que elas assimilam muito mais nitrogênio. Então, continuando aqui, ó, a concentração de nitrato nos aquários que receberam fluval foi elevado no Fluval Cycle, aumentou no primeiro dia de teste, no dia 0. Um dia colocou por quê? Algum desses produtos tem nitrato. O nitrato pode ser importante, ele pode vir como substrato para bactérias heterotróficas, ele pode vir da morte das bactérias que começaram a se decompor dentro do produto, mas não é um problema, a quantidade é muito pouca, não interfere, então não deu nenhum ppm no aquário ali de nitrato, ó, tem um teste aqui, ó, do Fluval Cycle, ó. No dia 0 aqui, ó, deu 0,860 de nitrato. Então, enquanto no controle tinha 0,202. Então, engraçado, ó, tinha 0,202 no dia 0. De onde veio esse nitrato? Provavelmente do filtro de carvão. Porque deve ter ficado algum resíduo de nitrogênio no carvão e mandou para aquário. Mas é mixaria, gente. 0,2 ppm de nitrato não faz nem cosquinha. Aqui, ó, a pobre eficiência associada a esses aceleradores de biologias pode ser devido a reduzida estabilidade e viabilidade dos micro-organismos contidos na garrafa. Eu falo isso no nosso texto lá de 2016, gente. Eu não tinha nem entrado no mestrado, ainda estava no começo da graduação. Para que a bactéria seja ativa, por exemplo, a bactéria nitrificante não produz esporos. Então ela tem que estar ativa. Se ela estiver dormente, ela vai ter que acordar, vai ter que encontrar um ambiente adequado, vai ter que acordar, vai ter que dividir. Esse processo de acordar, se adequar e dividir, muitas vezes é maior do que o próprio tempo de crescer do nada. Você pegar uma bactéria viável que veio do ar, né, da sua mão suja lá, e começar do zero. Eu já li alguns estudos que a viabilidade, por exemplo, em ambientes sem oxigênio de bactérias nitrificantes, que elas são aeróbicas, é de somente 10 dias. Depois de 10 dias ela entra em dormência, depois de um prazo maior aí, elas começam a morrer. E elas conseguem ficar muito mais sem amônia do que sem oxigênio. Então, o que as indústrias que usam, muita indústria usa cepas de bactéria nitrificante para acelerar esse processo? Fazem um reator perto na empresa mesmo, estão lá cultivando no reator vivo, eles fazem um filtro que fica dosando amônia contínuo. Então eles mantêm, por exemplo, 1 ppm de amônia, 2 ppm de amônia contínuo. Assim, a bactéria baixou 0,5 ppm, eles põem 0,5 ppm, sempre fica no mesmo nível, sempre pondo carbonato, sempre pondo oxigenação, e eles pegam e jogam, eles mantêm o pH no pH do sistema deles, eles mantêm condutividade, salinidade no sistema deles e temperatura igual ao sistema deles. Então eles têm uma cultura adequada para o sistema deles, joga, vai adiantar aí seus 50%. Ou eles mantêm as bactérias refrigeradas, que elas ficam ativas, mas num estado muito lento, então você consegue ter um prazo maior. Qual produto
para aquário biológico você viu que fica refrigerado? Nenhum. Porque tem dificuldade de logística, aumenta o custo para lojista. E é isso, bactérias nitrificantes elas não produzem esporos. Então você não dá para deixar ela no estado de dormência de rápida aceleração igual o Bacillus subtilis dá, essas outras bactérias que fazem, que o pessoal usa como probiótico, né, que tem um rápido crescimento. Vamos lá. Eles continuando aqui. Eles assumem, né, que as bactérias nitrificantes podem ser encontradas nesses suplementos no momento da manufatura. Entretanto, o transporte e armazenamento em ambientes com temperatura controlada pode ser necessário para garantir a viabilidade desse micro-organismo. Gente, eu falo isso desde 2016 no Brasil. Tem o nosso aceleradores de biologia, mais promessas do que o resultado, 2016. Tá lá, acesso para todo mundo, gente. Então, não sou esse artigo é de 2023, falando a mesma coisa que nós falamos. Então, vamos lá. Isso pode explicar, né, porque a data produzida pela API mostra um resultado diferente. Eles podem lá ter feito o certo, mas no processo de logística não dá. O exemplo que eu falo assim, pega Brasil, verão, quando você dá 35 graus na sombra, um caminhão lotado de produto, tomando sol no Rio de Janeiro. Como que você mantém a viabilidade disso, gente? Me ajuda? Me ajuda. Então aqui, ó, a Seachem, eu não sei falar o nome não, clama que o Stability, né, é mais estável que os competidores, um maior nível de temperaturas, pH e carga orgânica. Mesmo esses produtos concentrados não ter redução de amônia nesse estudo. Gente, o Stability, vou te contar para vocês, eles não são bactérias nitrificantes. Eles mesmos falam, são bactérias púrpuras não sulfurosas, eles falam isso lá. Só que no site deles tem vários, eles falam que estão na forma de esporos. Bactéria púrpura sulfurosa também não produz esporos. Quem comprou nossas bactérias púrpuras identificou o mesmo cheiro do Stability. O mesmo cheiro. Só que os dele é um negócio ralinho, fraquinho. Acho que eu fiz a conta, assim, se não estou enganando, é ele mesmo. A dosagem deles é 20 vezes maior do que a nossa dosagem. E a gente sabe, as bactérias são bactérias heterotróficas, elas vão consumir a matéria orgânica. Elas vão ajudar a nitrificação que existe de qual forma? Já expliquei também. As bactérias nitrificantes, elas sofrem concorrência de bactérias heterotróficas, certo? Então a bactéria heterotrófica cresce muito mais rápido, consome oxigênio e compete com ela, não deixa o oxigênio chegar. Então o que acontece? A bactéria púrpura não sulfurosa, ela vai consumir essa matéria orgânica, ela não precisa de oxigênio, ela consome a matéria orgânica em ambiente anaeróbico, então ela vai ajudar ali a eliminar a competição das bactérias nitrificantes. Então a bactéria nitrificante vai ter mais liberdade para crescer e remover o nitrogênio. Igual eu falei, heterotrófica, elas assimilam, mas o foco da BPNS é a remoção de matéria orgânica. E, por consequência, vai remover os níveis de nitrato, remove relativamente muito bem. Aí ele fala que unicamente o produto Tetra especifica que contém nitrosomonas e nitrospira. Então, o Stability, o Cyclo, o API e o Imagitário, eles não falam qual bactérias que ele tem, só falam bactérias aeróbicas ou bactérias nitrificantes, mas não especificam a espécie da bactéria. Beleza. Então, uma coisa interessante que eu até falei. Então, alguns estudos mais recentes, eles mostram que não são as bactérias nitrificantes principais responsáveis pela remoção de nitrogênio no aquário. São as Archaea. É outro tipo de bactéria que faz a mesma função. Então, como esses produtos não têm a Archaea, pode ser que eles removam menos. Beleza. Mas é novidade, isso fica para outro texto. Eles colocam aqui, eles dão uma passada de pano, que fala que algum desses aceleradores de biologias podem ser mais efetivos em água com condição diferente, mas se o cara não especifica a qualidade de água que o produto funciona, que é uma variável realmente importante, salinidade, pH, dureza, é para funcionar, gente. Então aqui, ó. Então,
Desde companhias que produzem esses produtos falem especificar as parâmetros de qualidade de água, os autores acreditam que esses parâmetros escolhidos por isso são os comuns recomendados para peixe de aquário tropical. Aqui falando temperatura 25 graus na média, que é 24 a 26, pH 7,5 na média. Aquário geral de maioria, gente. Tem que funcionar. Vai funcionar melhor do que no ácido, porque a nitrificação funciona melhor no alcalino do que no ácido. Então, deixa eu ver se tem uma coisa aqui que eu não marquei importante. Acho que não tem mais aqui, um pouquinho de coisa normal de aquário. Então, os resultados desse estudo demonstram que muitos aceleradores de biologia são incapazes de eliminar amônia e nitrito no ambiente de aquário controlado por 14 dias. É o resultado do teste. Todos os aceleradores de biologias falharam em remover 1 ppm de amônia e nitrito em 14 dias de aquário. Teorias, né, de por que esses produtos são inefetivos podem incluir a ausência de bactérias, né, a ausência de árquea, baixa estabilidade dos produtos e a diminuição da viabilidade desses organismos no transporte. Clinistas aqui devem ser veterinários, né, tem que ficar atentos, né, a recomendar esses aceleradores de biologias e educar eles sobre os benefícios e limitações. É o que a gente faz desde o começo do Aquário Sobrinhos. Nós orientamos os nossos clientes, até o público em geral, como cuidar melhor do seu aquário sem ser enganado pelas empresas. Tem muito produto enganado, tem muito empresa enganado. Por exemplo, ontem eu vi um vídeo de uma empresa falando que não se deve usar argila expandida em lago de carpa. Os argumentos deles são tão ruins, mas tão ruins que não merecem nem comentar. Justamente para... Por quê? Porque eles não vendem argila expandida. E argila expandida é muito barata. Um monte de gente começou a usar. Principalmente o pessoal da aquaponia usa bastante, o pessoal da aquaponia põe 20 kg de peixe por metro cúbico, 30 kg e tá lá com excelente resultado. E o pessoal foi parando de comprar. O pessoal tá usando mídia plástica barata. Gente, funciona. Não caia na conversa fiada de lojista que só quer o seu dinheiro e não quer o seu bem-estar dos seus peixes, quer dinheiro. Então, para finalizar o último parágrafo aqui, os autores não recomendam que aceleradores de biologias sejam usados como única maneira de estabilizar a filtragem biológica dos aquários e que precisam de novos estudos para avaliar esses efeitos. Se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer esses estudos aqui no nosso laboratório. E vamos... Alguns comentários. Acabou aqui o artigo, referências, quem que fez o quê. Comentários desse artigo. Vou deixar lá o título lá, né, para vocês verem que é uma coisa... Não, vou deixar o título não, vou deixar aqui no gráfico para vocês ficaram vendo que não funciona, para ficar marcado na cabeça de vocês. Alguns problemas que eu encontrei nesse estudo que pode ser consertado. Ausência de fosfato. Como eles colocaram amônia pura e tamponaram o pH, a baixa quantidade de fosfato, né, de fósforo no sistema reduz a capacidade de nitrificação. Por exemplo, aqui no gráfico aí, começou em 8,5 mais ou menos, 0,85 e chegou a 0,7 mais ou menos. Se tivesse uma boa quantidade de fosfato, né, adequada, ia promover uma aceleração do crescimento das bactérias naturais, então ia reduzir um pouco mais. Em relação aos produtos, é bem provável que eles tenham fosfato. Se eles tinham bactérias desde o começo e elas morreram durante o transporte, que é uma possibilidade, tem fosfato ali. Então o fosfato vai estar disponível no meio, mas mesmo assim não tem. Então talvez a quantidade de fosfato disponível ali era pequena. Porque qual que é o lance? Você tem que ter uma concentração muito alta de fosfato. Então quando você joga no produto, no aquário, ele dilui, a concentração fica muito baixa. E as bactérias não têm dificuldade de conseguir. Então você tem que ter uma concentração maior de fosfato. É por isso que quando você usa ração de peixe, ou você tem uma dosagem de fosfato ali. Quando você usa carne, por exemplo, para ciclar como fonte de nitrogênio, você tem a quantidade de fósforo e nitrogênio ali. Quando você usa esterco, que para mim hoje o melhor acelerador de bactéria nitrificante é esterco.
Por quê? Rico em nitrogênio, rico em fósforo e rico em bactérias nitrificantes ativas. Então, põe esterco no saquinho, põe numa carinha ali, vai na água com circulação, né, que aí as bactérias vão saindo pela circulação de água, vão ficando no filtro ali, chega a reduzir para metade do tempo, como um produto normal. Isso é muito visível em piscicultura, quando você vai começar um tanque de peixe, que você joga esterco na água. Você joga esterco, joga ureia e joga fosfato, superfosfato, né, agrícola, para botar peixe. Ou seja, se você fosse assim, num aquário, ia dar alga pra caramba. Alga não, ia dar amônia pra caramba. No tanque de piscicultura não dá. A amônia fica baixinha porque você tem a produção de alga e você tem uma nitrificação extremamente acelerada ali por causa da quantidade de micro-organismos fazendo o ciclo de nitrogênio ali. Aquele negócio decanta, né? Fica na parte, no substrato do negócio, com oxigênio, com baixa luminosidade, porque as algas elas criam uma barreira para a luz e a própria circulação das águas acaba circulando a amônia, né? Então a amônia fica baixa, o pessoal consegue criar peixe ali num ambiente extremamente rico em nitrogênio, mas sem amônia. Aí tem as algas removendo a amônia também, então a nitrificação funciona muito bem nesse sistema. O que a gente pode fazer, então, no caso de bactéria? Por que a gente trabalha com bactéria púrpura não sulfurosa? Porque a bactéria púrpura não sulfurosa, ela tem a capacidade de remover matéria orgânica que prejudica, ela funciona na luz, coisa que a bactéria não funciona. Então você tem lá no substrato, que recebe luz, uma ação para aquário plantado, que está acumulando matéria orgânica ali, aí você só vai ter bactéria heterotrófica, multiplicando muito. Quando você põe bactéria púrpura não sulfurosa ali, você tem um aumento dessa redução pela bactéria púrpura não sulfurosa. A bactéria púrpura sulfurosa não é tóxica, ela não compete por oxigênio com a bactéria nitrificante, ela ajuda a reduzir esses parâmetros da água. Então, mas não serve como acelerador de biologia. Se você quer fazer um aquário com ciclagem instantânea, eu vou dizer rapidinho aqui, eu estou até trabalhando material para divulgar de verdade. Você vai pegar assim, ó, você vai pegar Zeomedia Max Bloom, você vai pegar Zeomedia Max Red na quantidade adequada para o seu volume, vai montar o seu aquário e vai poder colocar peixe instantaneamente. Se a circulação estiver certinha, você não vai ter pico de amônia. A água vai ficar turva. O que você vai fazer para a água não ficar turva? Bactéria púrpura não sulfurosa do aquário sobrinho, que vai competir ali e vai remover essa matéria orgânica que deixa a água turva. Então, pessoal, para ciclagem, só com Zeomedia. Para não ter ciclagem, só com Zeomedia, porque ela vai absorver aquela amônia ali. Ela foi modificada para dissolver a amônia, ela foi modificada para ampliar a capacidade de biorregeneração dela. Então, quando ela saturar, ela vai estar ali, ela vai estar absorvendo. As bactérias grandes vão começar a colonizar a superfície. Quando a zeomedia saturar, as bactérias vão começar a remover essa amônia que está presa na zeomedia, e a zeomedia vai continuar absorvendo e a bactéria removendo. A zeomedia absorvendo, e esse ciclo infinito. Já cansamos de fazer aquários com esse teste, estamos só trabalhando nossa questão de marketing e vamos divulgar isso provavelmente no ano que vem, que eu estou agarrado no doutorado aqui, estudando, produzindo coisa, mas vem coisa nova aí. Então, pessoal, agradeço quem ficou até o final, já deu aqui, ó, 38 minutos de vídeo, 40 minutos de vídeo. Obrigado a todos vocês, não se deixe enganar, mostrem a seus amigos, mostrem os produtos, mostrem esse vídeo aqui, porque eu não posso compartilhar o artigo, que eu estou acessando ele pelo sistema da universidade, não posso mandar o PDF, mas o artigo está aqui divulgado, vocês podem mostrar aos seus amigos, não tem problema nenhum quanto a essa divulgação. Mostrem a quem vende esses produtos, manda reclamar com os caras lá e comigo. Não, reclamar é com os caras lá, mas conversar sobre a metodologia, porque não pode publicar nas nossas redes sociais que a gente responde, a gente explica tecnicamente, a gente não fica de frescurinha. Então eu estou tentando juntar recursos aqui para fazer um teste no nosso laboratório, é caro, então, mas eu vou tentar, porque tem muitos produtos no Brasil, tem muitos produtos com a qualidade de produção extremamente baixo. Então, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo, para não ter conflito de interesse, meu envolvido, eu estou querendo pedir um pessoal para fazer o teste, né? Eu não vou me envolver com o teste em si,
eu vou me envolver, eu não vou me envolver com a parte de ensaio, né, de laboratório, vou me envolver só com a parte de escrita do artigo. Então, vai ficar legal. Agradeço a atenção de todos. Espero tentar conseguir continuar com a produção de conteúdo informativo. Se você está com problemas de filtragem, procura a gente tem Soulfilter, a gente fabrica filtros de alto rendimento, com embasamento técnico, com embasamento prático. Empresa que une teoria com prática e experiência igual a Aquário Sobrinho, você não vai encontrar no Brasil. Beleza, pessoal? Um abraço, até mais!